Amém? Meu marido perguntou que a gente não fala, né? Quando ele vai ministrar, ele não me diz o que ele vai ministrar. E quando eu estou ministrando, eu não digo a ele o que é que eu vou ministrar. E ele fez: filha, tu vai ministrar o que? Eu digo: a palavra. A palavra, e é exatamente a palavra que nós vamos falar hoje. Amém? A palavra, ela sustenta todas as coisas na nossa vida. Foi por meio da palavra que tudo se criou, que tudo se formou. Se você for ver em Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Tinha até o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Mas o Espírito de Deus, ele não podia fazer nada. Embora o Espírito de Deus, ele é poderoso. Embora o Espírito de Deus seja a ação de Deus. Mas o Espírito de Deus naquele momento não podia fazer nada. Por quê? Porque não estava junto com a palavra. Quando a palavra de Deus chegou, o Espírito agiu. Por isso que a palavra, ela é importante. Ela deve ser o nosso fundamento. A palavra, ela deve ser a nossa base. Porque sem a palavra, você pode até se mover nos dons, mas vai ser para alguém. O dom é para o povo. A profecia é para o povo, mas a palavra de Deus, ela muda o nosso caráter, ela muda os nossos hábitos, ela nos deixa firme nos planos e propósitos de Deus, independente da circunstância. Eu sou uma das pessoas que mais amo o mover do Espírito. Eu sou uma das pessoas que me movo no Espírito, me movo nos dons. Amo, sou apaixonada pelo Espírito Santo. Mas só que só o Espírito, não existe sustentação. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Se vocês prestarem atenção, eu estudando sobre a palavra, e o Senhor disse: você deve considerar a ordem das coisas, a ordem que as coisas aconteceram. E eu estudando, meditando, e o Senhor disse, Ele me levou àquele versículo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo, irmão? Jesus. Quem nos libertou? Jesus. Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, se Jesus era o verbo, o que é o verbo? A palavra em ação. Se você for no dicionário, verbo, tudo que é verbo é uma palavra que se diz uma ação. Então, a palavra de Deus em ação nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, nós devemos considerar a palavra. Nós devemos considerar as profecias, devemos. Mas profecia é uma testificação de quê? Da palavra. A Bíblia diz que as profecias passarão, que tudo passará, mas a palavra de Deus, ela não passa. As profecias acabarão. O mover do Espírito vai chegar um tempo que vai acabar. Por quê? A Bíblia fala que vai ter um tempo que o Espírito vai sair da terra, mas a palavra de Deus não. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é hoje, ela foi ontem, é hoje e será eternamente. Desde sempre. Sim, continuando. E o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. A palavra em ação nos libertou. E o Senhor disse: olha só, filha, a palavra, só a palavra ela mata. Mas a palavra junto com o Espírito, ela traz vida.
Mas preste atenção. Eu mandei primeiro o quê? Jesus. Eu mandei primeiro a palavra. Depois que Jesus veio, mostrou como devia se andar na palavra, foi que o Espírito Santo veio. Depois foi que o revestimento de poder veio. Porque se o revestimento de poder tivesse vindo sem a instrução, sem a palavra, sem a base, para nada adiantaria. E o Senhor disse, o povo de Deus, eles têm que considerar essa ligação. Fez, filha, considere, eu mandei primeiro a palavra. Depois veio o poder. Aí foi quando ele disse, tem muitas pessoas que se movem no poder. Tem muitos pastores que pregam muito bem, que têm dons, mas que não são bons no caráter. Mas por que, filha? Porque talvez não tenha deixado a palavra de Deus como base. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós um dia cremos, está na palavra. Tudo volta para a palavra. A fé volta para a palavra. A renovação da mente volta para a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, minha gente? A palavra de Deus. Uma fé sem a palavra, ela é morta. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento está ligado a quê? Conhecer a quê? A palavra. É por isso que às vezes, não só para vocês, mas para mim também, as circunstâncias vêm e nós não olhamos para Deus, não olhamos para a palavra, olhamos para as circunstâncias. Mas aquilo que nos deixa firme, aquilo que nos deixa nos propósitos de Deus, é a palavra. A palavra é que sustenta tudo. Vamos lá. Abram lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Eu queria que colocasse aqui no telão, por favor. O universo, ele foi feito pela palavra. Aquilo que era invisível se tornou visível por conta da palavra. Eu queria que vocês colocassem. Está dizendo aqui, deixa eu vir para cá, porque senão eu não vejo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra de Deus fez existir tudo que existe no universo. Imagina aí. A palavra. O universo foi feito pela palavra. A criação foi feita pela palavra. A palavra junto com o Espírito. Porque a palavra só, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas os dois juntos, o fundamento e a ação do Espírito faz a palavra poderosa. É por isso que nós temos um Deus trino. O Espírito Santo, que é a ação, é o poder, é a presença. Jesus, que é a palavra, e o Pai. É uma combinação perfeita. A base, o operador e o gerente.
né? Mas é assim mesmo. A palavra deve ser a nossa base. A palavra, ela deve ser aquilo que guia a nossa vida. Diga assim: a palavra de Deus é o meu guia. A palavra de Deus é responsável pelo meu sucesso. Você quer ter sucesso? Ande na palavra. Você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida? Ande na palavra. Exalte a palavra na sua vida e as coisas vão acontecer. A palavra, ela sustenta tudo. Sustenta as nossas vidas, ela sustenta nosso casamento, ela sustenta a nossa vida familiar. A palavra, ela sustenta tudo. Tudo que você imaginar, sua vida financeira, a palavra sustenta. Como assim? Sustenta. Existem princípios na palavra que você andando nos princípios da palavra, você não falha. Você não fale. Você é próspero. Não só próspero no espiritual, mas também em prosperidade natural. Rico. Então a palavra, ela sustenta tudo. Abram lá. Hebreus capítulo 1, versículo 3, por favor. Para não dizer que é só eu que estou dizendo. É a Bíblia que está falando. É a palavra que fala dela mesma. Hebreus capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. É isso mesmo. A palavra sustenta todas as coisas. Olha só. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Presta atenção. Quando diz todas as coisas, não tem interpretação, irmão. É todas as coisas. Todas as coisas. A palavra, ela sustenta todas as coisas. Seu emocional, o que for. Ela sustenta todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Por favor. Diz assim. Olha só. Isso era Deus falando para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mal-sucedido não, bem-sucedido. Quando a gente vai olhar para esse versículo, a gente pode tirar 3 coisas dele. Onde a Bíblia diz: falar, meditar e se mover pela palavra. Quando Deus diz assim: não aparta esse livro da lei da tua boca, Ele está falando do falar, declarar. Medita de dia e de noite. E assim farás prosperar o teu caminho. Então, precisa se mover na palavra. Você precisa falar a palavra, meditar na palavra e se mover na palavra. Mas como é que você fala a palavra? Se fosse eu trocava ali. Eu meditava, depois falava e depois andava na palavra. Por que a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente? Como é que é isso? É meditar na palavra. Tudo aquilo, a Bíblia diz que tudo
tudo que a boca fala é o que está cheio o coração. Então, nós temos que ter cuidado nesse falar e nesse meditar. Se nós meditamos na palavra, nós temos sucesso e andamos na palavra. Mas se nós não meditamos na palavra e não falamos a palavra, nós vamos ter fracasso. Abra lá em Provérbios. Abra lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, por favor. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Hoje a gente vai andar muito na Bíblia, a gente vai ver muita palavra. Hoje a palavra está sendo exaltada. É a palavra. Hoje nós vamos falar da palavra. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você sabia que o seu sucesso natural, ele depende da palavra que sai da sua boca? Quando Deus fez o homem lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança, Deus não estava falando de características naturais, mas estava falando de características espirituais e de caráter. O que foi que Deus fez para criar o mundo? Deus falou. E o que foi que Deus nos orientou a fazer para criar um mundo diferente ao nosso redor? Falar. Então, a Bíblia ela está nos orientando de como falar, de como andar. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Você tanto vai comer do fruto falando mal, como você vai comer do fruto falando bem, falando vida. E é melhor falar o quê? A vida. A palavra de Deus é o seu poder criador. Deus não pensou e aconteceu. Deus falou e aconteceu. Se Deus, que é Deus, teve que falar para acontecer, por que a gente não quer falar? Por que a gente não quer seguir esse princípio de falar, de estabelecer bases no reino espiritual, para que as coisas aconteçam no natural? Nós precisamos falar a palavra. Nós precisamos dizer aquilo que Deus pensa de nós, o que Deus diz sobre nós, o que a palavra diz sobre nós. Amém. Eu queria que vocês abrissem também Provérbios 22, capítulo 17, ou versículo 17 e 18. Capítulo 22, versículo 17 e 18. Olha só, o que é falar e meditar. Vai estar dizendo aí. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. O próximo. Porque é coisa agradável os guardares no coração e os aplicares todos aos teus lábios. Volta para o 17, por favor. Inclina o ouvido e ouve a palavra dos sábios e aplica onde? No coração. Você tem que ouvir a palavra de Deus e aplicar no seu coração. Quando você escuta a palavra, quando você ler a palavra e coloca ela no coração, ela vai estar guardada. Que no momento da aflição, o que vai sair da sua boca é o quê?
A palavra. Abra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Vamos lá de novo. Hoje a gente vai passear muito pela palavra. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos quer dizer a palavra da fé que proferimos. A palavra da fé que falamos. Tanto a palavra da fé vai estar perto da sua boca, como a palavra de incredulidade. Vai depender de você. Qual é a palavra que está perto de você? Qual é a palavra que está perto de você? Qual é a palavra que está perto do seu coração? Qual é a palavra que você está meditando de dia e de noite? Qual é a palavra que está sustentando a sua vida? Qual é? Amém. Diga assim, amém. A minha vida é sustentada pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Mude a sua atmosfera pela palavra de Deus. Mude a atmosfera do seu trabalho com a palavra de Deus. Mude a atmosfera da sua casa com a palavra de Deus. A palavra está perto de ti, no teu coração. Qual das palavras? Essa daqui está falando da palavra da fé, a qual pregamos. Qual é a palavra que você está proferindo? Amém. Aleluia. Aleluia. Abram lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Eu gostei desse versículo. Diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Não são as nossas ações que nos condenam, mas as nossas palavras. Porque as nossas palavras, elas geram ações. A nossa condenação, ou o nosso mal, o nosso declínio, ela é feito pela palavra. Aquilo que você profere, aquilo que você fala, aquilo que você medita, aquilo que você coloca para dentro. Aquilo que você coloca para dentro é o que vai ir para fora. Tanto para dentro, porque a Bíblia diz que não tem jeito. A boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa, converse com ela. Eu mesmo sou facinha de conhecer. Rapaz, se tem uma pessoa que é facinha de conhecer, sou eu. Começa a conversar comigo, você sabe a minha vida. Porque eu sou bem espontânea, bem sincera, eu falo. Eu não tenho muita reserva, não, eu falo. Então, você quer conhecer uma pessoa, o nível de fé de uma pessoa, você quer conhecer o nível de palavra de uma pessoa, conversa com ela. Aquilo que sair da boca dela vai denunciar quem ela é ou no que ela está crendo. Ela tanto será justificada ou condenada pela própria palavra. Então, cuidado com o que você fala. Você vai desfrutar desse fruto, tanto para o bem quanto para o mal. Do mesmo jeito que Deus e o Espírito Santo pegam junto com a palavra correta, o diabo pega junto com a palavra errada. Da mesma forma que a palavra boa, a palavra de Deus, ela vai funcionar para um lado, a palavra negativa, a palavra mal colocada, ela vai funcionar para o outro. Então, cuidado com a sua palavra. Cuidado com o que sai da sua boca. Eu vim para a igreja para escutar. A palavra de Deus que nos sustenta. São verdades que, ouvidas, elas ficam enraizadas dentro de nós. São verdades que são verdades antes e depois de Jesus. E continuarão a ser verdades. Tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico.
Não existe nada que não possa ser mudado pela palavra de Deus. Nada. Nenhuma circunstância, nenhuma situação. Nada se define naquilo. Mas a palavra de Deus, ela é dita no momento certo e da forma certa. Ela transforma. Ela transforma cenários. Tanto no âmbito natural como no âmbito espiritual. É tanto que a Bíblia diz que Jesus, ele ganhou um nome que está acima de todo nome, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Quem é Jesus? A palavra. O nome da palavra, ela é poderosa no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhuma circunstância, ela tem o poder de ficar quando a palavra chega. Quando a palavra chega, ela corre. Ela não tem o poder de permanecer. Por quê? Porque a palavra, ela muda. A palavra, ela transforma. A palavra, ela edifica. A palavra liberta. A palavra sara. A palavra cura. A palavra de Deus, ela deve ter primazia nas nossas vidas. Os princípios de Deus devem ter primazia nas nossas vidas. Se nós queremos ter uma vida cristã, eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de profeta, eu não estou falando de apóstolo, eu não estou falando de líder de igreja, de líder de departamento, não. É a obrigação deles de andar na palavra, mas também é a obrigação de todo cristão que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter a palavra como primazia. Porque nós não vivemos mais uma vida para nós mesmos. Nós vivemos uma vida para glorificar a Deus. E quem é Deus? É a sua palavra. A Bíblia diz que Deus e a sua palavra é um só. Então nós devemos andar com essa palavra, sobre essa palavra e na palavra, para que Deus, ele venha ser glorificado. Não só você, mas eu também. Eu não sou perfeita. Existem algumas áreas na minha vida que eu preciso submeter à palavra e a palavra estar em primeiro lugar nessas áreas. A primeira a receber essa palavra fui eu. A primeira a ser exortada por essa palavra fui eu. Nós devemos andar e nos submeter aos princípios da palavra para termos uma vida cristã bem sucedida. Bem sucedida. Olha só, abrem lá em 1 João capítulo 5, versículo do 1 ao 4, por favor. Vamos lá, diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitas pessoas falam só desse versículo, dessa parte. E esta é a vitória que vence o mundo, o que? A nossa fé. Mas esquece dos versículos anteriores. A Bíblia diz que todo que é nascido de Deus e que ama a Deus, ama os seus mandamentos. E todo aquele que ama os seus mandamentos vence o mundo pela sua fé. Mas as pessoas também esquecem que a fé vem da onde? Do ouvir a palavra de Deus. Então, você quer vencer o mundo, quer vencer as circunstâncias? É a palavra. É a palavra.
na palavra. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Aleluia. Olha só. Abram lá. Eu achei esse versículo bem interessante, que fala do confessar, do falar. A Bíblia fala que quem quer ter dias felizes faz isso. Abram lá. Abram lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tá já terminando, viu? Diz assim: pois, diga assim, Novo Testamento, depois de Jesus e depois da vinda do Espírito. Tá. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A Bíblia está dizendo: quer ter dias felizes? Fale a palavra, fale bênção, não fale o mal e nem fale dolosamente. Vai para o outro, eu tinha até esquecido do outro, para o 11. Olha só. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-las. Pronto, eu esqueci desse. Do que complementa. A Bíblia diz, ali em 1 Pedro, que se nós quisermos ter dias felizes nessa terra, nós devemos refrear a nossa língua do mal. Nós devemos falar boas coisas, não devemos murmurar. Não devemos falar mal do irmão ou glória. Se você quer ter dias felizes, pare de falar do seu irmão. E a Bíblia diz que no final você tem que se empenhar para alcançar a paz. Lê lá, ó. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. A Bíblia sabe, Deus sabia que era complicado o povo refrear a língua. Ele disse: empenhe-se em praticar o bem, empenhe-se em buscar a paz, empenhe-se em não falar mal. Esse mal que está falando aí, tanto é o que Provérbios está falando. Do fruto da boca você se farta. Fala vida ou maldição. Então, se você quer ter dias felizes, tá aí o segredo. Fale a palavra. Fale tudo. Tudo se volta para a palavra. Tá já terminando, amém? Olha só. A Bíblia também fala, eu achei bem interessante isso. A Bíblia também fala da questão, se nós quisermos ter dias felizes também, fala da questão de pagar o mal com o mal, das suas ações. Olha só, abre lá em Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro 3, 8. O diabo, irmão, ele vai provocar você. Ele vai provocar com circunstâncias. Ele vai provocar com situações. Mas você é quem decide o que sai da sua boca. Ele provocou Jesus. Ele provocou Jesus, que é a palavra, com a própria palavra. Ele diz: se tu és Deus, desce daí, eu transformo essas pedras em pães. Então o diabo, ele vai provocar você, até com a própria palavra. Mas você tem que ter a palavra de Deus para combater ele com a própria palavra de Deus. Assim como Jesus fez. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Oxe, eu marquei certo? É o 9.
não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber a bênção por herança. Olha só, presta atenção nisso. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Olha que versículo poderoso. Antes, pelo contrário, falando o quê? Fazendo o quê? Bem dizendo, falando a palavra de Deus, a palavra do amor. Antes, bem dizendo, para quê? Vamos lá, para quê? Para quê? Pois para isto mesmo fomos chamados, a fim de receber a bênção por herança. Está vendo aí? Onde muitas vezes nós não estamos recebendo a bênção. Porque às vezes a injúria chega, o mal chega. E a gente está proferindo palavras de murmuração, palavras erradas. Nós temos que bem dizer, falar palavras boas, palavras que correspondam ao amor de Deus. Para quê? Para que a bênção nos alcance. Para que a bênção esteja conosco. Amém? Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu botei muita coisa aqui. Outra coisa. Se você quer ter uma vida de sucesso, você não tem escolha. Ou fala a palavra ou fala a palavra. Ah, se eu quiser ter uma vida de sucesso e murmurar, não. Não vai ter. Você não tem escolha. Se você quer andar segundo os princípios da palavra, receber a bênção por herança, fazer as coisas como manda Deus, você tem que falar a palavra, viver a palavra, meditar a palavra, deixar a palavra no coração e andar na palavra. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Não é mais. Se você quer ter o sucesso, você tem que andar na palavra. Não é mais uma escolha. Agora, é uma escolha você não querer o sucesso. Se você não quer o sucesso, aí é uma escolha. Você andar na maldição. Você falar maldição, proferir maldição, não andar na palavra de Deus. Agora, se você quer ter esse sucesso, você não tem escolha. Tem que andar na palavra. Amém? Olha só. Abre lá em Provérbios capítulo 12, versículo 13. Por favor. Por favor, está sendo de grande ajuda para mim aí. Amém. Diz assim: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Para você entender esse versículo, de que é que vive o justo? O justo vive pela fé. E a fé vem de ouvir a palavra. Então, olha só, a transgressão dos lábios é o mal se enlaça. Você, quando está falando dolosamente ou fora da palavra, o mal se enlaça. O que é um enlace? Um enlace é uma união, algo que não pode ser quebrado. É tanto que diz assim, enlace matrimonial. Ou seja, união. Então, quando você fala a transgressão, você está se unindo à morte, ao mal. Mas só que a Bíblia diz que tem um que se livra. Quem é? O justo. Por que o justo? Porque ele vive da fé. E a fé vem de quê? Da palavra. Tudo se encaixa. Tudo se volta para a palavra.
O justo na Bíblia que fala do que é justo é pela palavra. O que nós sabemos de justiça é pela palavra. O justo, ele vive da fé. E a fé vem da palavra. Amém? Olha só. Isso tem muito. Eu vou resumir aqui. Vou pegar só... Tá dizendo amém, né, Toninho? Só os mais importantes. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, por favor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Então, com esse versículo, tinha outros mais, mas eu quero terminar com esse versículo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Devemos guardar com esperança, firmemente a palavra, pois aquele que prometeu tem uma vida longa, uma vida de sucesso, é fiel para cumprir. E lembre-se, tudo se resume à palavra. A palavra tem que ter primazia nas nossas vidas. Devemos estar na palavra. Devemos andar na palavra. Devemos falar a palavra. Devemos mudar o nosso ambiente e a atmosfera pela palavra. Amém.